Bom dia, meninas. Bom dia, Pipoca. Tudo bem? Tudo, e você? Estamos aí, né? Vamos devagar e sempre, né? Isso mesmo. Você está com fundo de estudante, hein? Ah, aqui é o meu cafofo. É isso aí. Aqui todo mundo estuda. Minha companheira estuda também, então Uhum, a gente tem um canto. isso aí. A menina que entrou na poli não foi. Eu não Pois, tive, eu não tive competência de entrar na poli na época. Pipoca, que isso é? Eu acho Na que isso, época, eu com 17 para 18 anos, eu também acho que com 17, 18 anos eu não. eu Bom, fui. eu Eu, passei na Unicamp com 17, 18 anos para enfermagem, é, mas não tinha nem dinheiro para vir fazer a matrícula, quem dirá pensar em cursar. é, Mas, eu mas eu acabei, acho que é maturidade também. é, eu acabei entrando em São Carlos e no Mackenzie. Em São Carlos era engenharia e no Mackenzie era física. E eu acabei ficando no Mackenzie. Não queria sair de São Paulo. Fazer... Então, Mas muito moleque, né? Assim, sem muito, sei lá. Mas foi bom até, porque o Mackenzie na época tinha uma associação com a Escola Paulista, né? E eu fiz estágio, né, de física médica, né? Fiquei no Hospital São Paulo um ano lá. Quando a física médica ela não era assim muito divulgada, não tinha nem curso, né? Era uma matéria que a gente tinha. imagina, penso que no Brasil nessa época estava engatinhando nessa questão. Hoje em dia tem vários cursos de física médica bacana, tudo, né? Mas na Ah, sim. verdade, assim, depois de 6 meses que eu entrei na faculdade, eu comecei a dar aula, aí já era. Olha, você é uma pessoa que tem muitos caminhos que você caminha tranquilo, assim. É, Então, não estou te dizendo que você seria um péssimo engenheiro, não é isso. Mas, assim, eu Não, mas acho eu, que você está no lugar certo. é, mas eu fiz engenharia depois, junto. Cursei junto engenharia eletrônica. Pois é. E cheguei a trabalhar na fábrica, uma fábrica, durante 6 meses. Aí Aí não dava. começa a cruz. Eu dava aula e trabalhava um pouquinho, né? Fazia estágio, trabalhava. Aí eu falei, ai meu Deus, não é a minha praia, não. Eu acho que não vai dar certo isso aí. Enfim, tudo bem. Ô, David, bom dia. Tudo Bom dia, bem? professor. Tudo e o senhor? Tudo jóia. Deixa eu falar para você. Eu vou dar aula normal hoje. Quando acabar, se você puder ficar um pouquinho mais, e todo mundo, se quiser ficar um pouquinho mais, eu vou revisar aquela questão da aula passada com você sobre a soma, na verdade, a diferença vetorial, tá bom? Beleza? Tá, beleza, pode deixar. Tá. Fica à Meu, vontade. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, pode tomar suco. Pipoca, não sei. Eu tenho que ficar muito atento com esse negócio de vetor, principalmente de subtração. Porque eu fui fazer É, a tarefa, 2 ou 3 vezes peguei fazendo é, caquinha no exercício. Eu acho uma não, questão bem assim sutil complica. que a gente tem que É, acender o sinal de alerta, tem que acender porque mesmo, tem que acender, né? Porque vamos ser bem sinceros aqui, né? O nosso curso de cálculo vetorial, quer dizer, curso, né? Eu dei aquela primeira aula lá na semana zero, quer dizer, que é aquele começo, é muito corrido, sabe? Porque a gente tem medo que
não dê tempo, porque a gente estava num momento normal, então a gente tem uma batida certa e não pode ficar atrasando muito, né? Sim. Então, eu confesso que o curso que eu de cálculo vetorial foi bem por cima mesmo. Então, eu acho que eu vou falar com o Rubão e talvez eu faça com vocês uma ou duas aulas extras, num horário que seja bom para todo mundo, sobre isso. Hoje eu vou só dar um tapa no daquele exercício, tá? E aí eu vou falar, bom, Ô, Pipoca, eu acho que uma coisa não anula a outra, mas o Tião, quando ele começar a geometria analítica, ele trabalha a analítica por vetor. Então, ele também vai reforçar um pouquinho. Assim, um pouquinho não. Ele reforça bastante a questão vetorial, porque ele praticamente trata toda a geometria analítica por questão vetorial. é bom Então, então. também acho que Ajuda. gera um conforto para você. Tá, legal. Mas vamos deixar um pouquinho, conforme for mais para frente, a gente faz isso, tá bom? Sim. Tá? Beleza? Tudo bem. Vou fazer uma pergunta aqui. As minhas aulas estão subindo lá no negócio lá que o Rubão põe, que eu nem sei onde é direito. É no YouTube, sim. Não, E as lousas problema. não, né? Me parece, né? Que eu conversei com a, com quem mesmo que eu passei? Foi a Letícia? Não, foi, né? Ontem, Letícia. Ela Não, tá foi aí. comigo não, Pipoca. Bom dia. Bom dia. Não, Pro, foi eu que você me passou as fotos. Ah, tá. Isso mesmo. Larissa, né? Isso. Que é seu aniversário hoje, né? É. Para, Parabéns, Lari. parabéns Parabéns, para a Lari. Larissa. Parabéns. Lari, parabéns. Nem para falar para a gente fazer umas bagunças nas aulas. Ah, eu falo mesmo. Eu conto. Quantos anos, Larissa? Lari. 21. 21, hein? Agora é chique, hein? Velha. Agora tá chique. 21 é a maioridade total. A partir daí é só véia. Ficar véia. E velho é museu, a gente vai embora e ele continua lá. É isso mesmo. Tá. Então, a Larissa me pediu para mim ontem, né, as lousas da aula passada, porque não estavam lá. Vocês verificaram se estavam lá ou não? Alguém? Vocês sabem? Então, eu olhei no Ava, não tinha as fotos ainda. Só tava o vídeo no YouTube. Mas como eu não tava muito focada, eu não tava conseguindo ver. Só por isso que eu pedi. Tá. Entendi. Eu falei com o Rubão, né? Falei para ele, ele falou que ia ver. Aí eu falei que eu tinha mandado para você, né? Se alguém também tiver aí, alguma coisa assim. Por que não estava focado? O que é que não estava focado? A minha Não, aula inteira? Não, é porque quando vai pro YouTube, eu acho que perde um pouco a qualidade do vídeo. Aí tem coisas que eu não consigo copiar. Aí só por isso que eu te pedi as fotos, entendeu? Porque dá pra ver melhor. Mas e a aula? Tá tudo bem a aula? Ah, não, sim, a aula tranquilo. Dá pra Ao ouvir vivo normal. tá tudo bem? Vocês estão vendo bem a lousa? Não tem problema nenhum? Sim, tranquilo. Na aula, quando tá ruim, a gente fala. Tá bom, beleza. Bom, então vamos começar. Vamos lá. Vamos lá, beleza. Bom, deixa eu arrumar isso aqui. Tá com esse reflexo lazarento aqui. Tira um pouco o reflexo, tá bom. Bom, então, hoje nós vamos dar continuidade o nosso estudo de quantidade de movimento e impulso, que é a dinâmica impulsiva. Nós vamos falar sobre sistemas isolados. Ou seja, a aula de hoje a gente prepara já as colisões, tá? E já fazemos algumas coisas desse tipo. Tudo bem? Bom,
Primeira coisa que a gente fala para vocês. Eu começo assim, ó. O que nós vamos chamar é uma linguagem que a gente usa, tá? O que a gente chama de quantidade de movimento de um sistema de corpos. Então, quantidade de movimento de um sistema de corpos. Bom, o sistema de corpos é o conjunto de corpos que vão estar interagindo, normalmente numa colisão, numa explosão, etc. Então é simples, né? Imagina que se eu tenho, por exemplo, um sistema onde eu tenho 3 corpos, por exemplo, que vão estar interagindo, tá? Corpo 1, corpo 2, corpo 3, nós falamos assim, ó, a quantidade de movimento do sistema, sempre eu falo em vetorial, depois a gente passa para escalar quando necessário, tá? É simplesmente a somatória vetorial da quantidade de movimento de cada um dos elementos que pertencem ao sistema. Ou seja, seria, por exemplo, M1, V1, mais M2, V2, mais M3, V3, e assim sucessivamente. Ok? Isso é o que a gente chama de quantidade de movimento do sistema. É uma somatória. Tudo bem? Beleza? Bom, e aí? Aí nós partimos para o chamado sistema isolado. O que é que nós vamos chamar? Essa palavra é muito importante. Sistema isolado. O sistema isolado é aquele sistema em que a resultante das forças externas ao sistema é zero. Esta é a forma que a gente adota para o que nós chamamos de sistema isolado. São forças que existem, porém a resultante delas é nula. Porque, na verdade, como nós vamos trabalhar com situações, eventos muito rápidos e muito intensos, as forças externas ao sistema, elas podem, a resultante até pode não ser zero, mas é muito insignificante em relação às forças trocadas nesses eventos, como colisões e explosões. Tá? Então, quem serão essas forças externas? Atrito, normal, resistência do ar, a gente nem considera isso. Tá? Então, se a gente estabelecer que o sistema isolado tem essa condição, e nós lembrarmos que, pelo teorema do impulso, o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento, certo? Nós vimos isso na aula passada. E a gente estabeleceu que o impulso é o produto da força, no caso, a resultante das forças externas, vezes o intervalo de tempo que essas forças atuariam, que seria igual à variação da quantidade de movimento. Ora, se nós estamos considerando que a resultante das forças é zero, esse termo anula. E, portanto, eu consigo escrever que a variação da quantidade de movimento para um sistema isolado será zero. Ó, se eu escrever que ΔQ é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que isso dá zero,
Ora, o que a gente percebe? Que a quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento final. Em outras palavras, quantidade de movimento ela é constante. Então, toda vez que eu tiver um sistema isolado e eu identificar que o sistema é dito isolado, eu falo que a quantidade de movimento do sistema ela é constante. Ou seja, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Em geral, nós escrevemos eu vou escrever a somatória da quantidade de movimento do sistema inicial, a gente costuma escrever assim, ó, antes de ocorrer o evento, será igual à somatória da quantidade de movimento do evento depois. Essa expressão que eu escrevi, nós costumamos chamar de princípio da conservação da quantidade de movimento. Estou fazendo apertadinha assim para não apagar essa lousa, tá? Então, ó, a somatória da quantidade de movimento do sistema inicial, na verdade, assim, antes de ocorrer o evento, será igual à somatória da quantidade de movimento do sistema depois que ocorreu o evento. O que eu estou querendo dizer? Você imagina que você tem dois carros que estão se movimentando. Esse é o sistema. O sistema é formado por dois carros. Antes de ocorrer a colisão, ocorre a colisão. Só que, como é que a gente estuda? Por que eu estou nessa situação de chamar de sistema isolado? Não confundir com o sistema conservativo. Eu posso ter um sistema conservativo junto com um sistema isolado. Eu posso ter um sistema não conservativo, quando eu falo isso é energia, e o sistema ser isolado. Quer dizer, eu posso ter sistemas conservativos de energia e sistemas não conservativos de energia, mas considerar a conservação da quantidade de movimento constante. Tá? Isso vocês vão ver comigo exatamente o que acontece. Tá bom? E nós vamos ter até situações de como é que se restitui o tipo de colisão que a gente tem. Só que foi aquilo que eu falei para vocês logo no começo, na semana passada. A gente estuda o que acontece imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão. É aquele instante antes e depois. Por quê? Porque se eu tenho dois carros tendo esse tipo de movimento aqui, ó, esse tipo de colisão, a interação entre eles a gente sabe que é muito rápida. Então não me interessa o que está acontecendo antes. O que vai me interessar, o que acontece exatamente, imediatamente antes e imediatamente depois. E aí vocês vão perceber comigo que nós vamos ter um momento de aproximação dos corpos, onde há interação, e durante essa interação você tem uma deformação e uma restituição. É nesse momento da deformação e restituição que a gente estuda. Para quem, por exemplo, já reparou num jogo de vôlei ou num jogo de tênis, quando eles colocam aquela câmera super slow motion, repara que quando eles querem ver aquela que eles chamam de câmera check, que é para ver se a bola saiu ou não, se bateu na linha ou não, a câmera lenta que eles falam, a gente percebe exatamente quando a bola bate no chão,
ela dá uma deformada e uma restituída. Próxima vez que tiver eles passarem esse lance bem slow motion, perceba que a gente vê a bola deformando e restituindo. É esse momento que a gente estuda. E, logicamente, que é um momento o quê? Dá para saber como é a força? Não dá. Por isso que a gente faz a ideia da resultante média, essas coisas todas. É algo que é médio, porque não dá para saber realmente o que acontece. Até aí, tudo bem? Baseado nesse princípio, tudo vai funcionar em função disso aqui, ó. De uma forma geral, quando não tem mudança de direção, é bem tranquilo. E tem um alto índice de aparecimento nos vestibulares. Tem bastante. E, normalmente, sem mudança de direção. E é o que nós vamos começar a treinar e fazer agora. Tá bom? Vou bater essa foto. Epa. Tudo bem. Então, vamos às aplicações. Na verdade, vocês vão começar a pegar a técnica de resolução. Porque normalmente é uma repetição sempre, tá? Vamos lá. Primeiro exercício. Ele fala para a gente assim, ó. Uma arma de massa 1 quilograma, 1 quilograma, atira um projétil de massa 0,02 quilogramas com velocidade de 1.000 metros por segundo. Logo, a velocidade de recuo da arma é... Alguém aqui, por acaso, já atirou com espingarda? Não temos nenhum matador aqui? Muito bem. Agora, alguém aqui, por acaso, já atirou espingarda de rolha em parquinho? Sim. Sabe aquele parquinho que você vai com o seu namoradinho? E aí você vê aquele stand de tiro e que você tem que acertar, né? Com a espingarda de pressão, de rolha. E aí, para acertar um bichinho de pelúcia que você quer fazer um magá para sua namoradinha, aí você acerta um ursinho de pelúcia, aí você compra, o ursinho custa R$10, você compra 10 fichas a 5 cada um, você acaba pagando 50, só para mostrar que você consegue acertar mesmo. Se você a próxima vez for fazer isso, né? Isso era uma coisa antiga, né? Antigamente tinha muito parquinho de bairro, né? Vocês lembram de parquinho de bairro? Ou vocês são muito moleque ainda? Alguém lembra? Oh, estão aí? Não tem ninguém aí do lado? É que estão falando no chat, professor. Ah, tá. Deixa eu ver, então, se alguém falou alguma coisa. Acertava só o prêmio que dava 3 balas. Que beleza. Nossa, que beleza. Então, se você lembrar bem, você sentia um tranco aqui atrás. Se você dá um tiro com uma espingarda boa, você vai receber um tranco, a gente chama de recuo, tá? E é exatamente isso que ele está pedindo no exercício. Então, imagina, por exemplo, que você tem aqui uma espingarda, fazer uma espingarda aqui bem ridícula, tá?
E você tem uma bala aqui, ó. Isso aqui é a bala. Isso daqui é a espingarda, por exemplo. Tá? No momento que, se você dá o tiro, a gente percebe, portanto, que a bala vai se movimentar, por exemplo, para cá, com uma certa velocidade. Vamos chamar de velocidade da bala. E a gente percebe que há um recuo da espingarda. Quer dizer, a espingarda tem um recuo, portanto, ela tem uma velocidade para cá. Certo? Eu não vou precisar fazer nem ser vetorial, porque, como é na mesma direção, é isso que vai acontecer. Então, aquela ideia que eu falei para vocês, ó, antes do evento, depois do evento. E aí eu pergunto para vocês, nesse instante em que você atira, eu posso considerar esse evento como um sistema isolado? Por que que eu posso? Você acha que o atrito entre a bala e a espingarda vai ser considerado? Você acha que a resistência do ar vai ser considerada? Não. Então, esse é um evento rápido e intenso, em que eu considero as resultantes das forças externas nula. É assim, não falou nada, mas você tem que ter o bom senso para isso. Então, considerando um tal sistema isolado, eu vou escrever a somatória da quantidade de movimento do sistema antes de ocorrer o evento é igual à somatória da quantidade de movimento do sistema depois que ocorre o evento. Antes, quem é o sistema? O sistema é espingarda, bala. Quantidade de movimento da espingarda mais a quantidade de movimento da bala. Isso tem que ser constante. Esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento da espingarda depois, vamos chamar de quelinha, mais a quantidade de movimento da bala, depois chamo de quelinha. Até aí, tá tudo bem? Pergunta. Quanto é que vale a quantidade de movimento da espingarda antes do tiro? Quanto é que vale a quantidade de movimento da bala antes do tiro? 0 ou não? O que vocês acham? É 0? Ora, a espingarda está se movimentando? Não. A bala está se movimentando? Não. Imediatamente antes de você apertar o gatilho. Depois, aí vai ter. Então, o que eu escrevo? Quantidade de movimento da espingarda. Massa da espingarda vezes a velocidade da espingarda. Depois, mais massa da bala vezes a velocidade da bala. Portanto, 0. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Repara que eu vou passar um desses dois elementos para o outro membro aqui da equação. E vai ficar negativo, não vai? Bom, eu vou escrever assim, vê se você concorda. Massa da bala, velocidade da bala igual a menos massa da espingarda vezes a velocidade da espingarda. É escalar. E você concorda com esse sinal negativo? Alguém pode falar para mim aí, quem quiser? Você está concordando com esse sinal negativo comigo? Por que será isso? Sim, porque o sentido é o contrário. Isso.
Agora, é interessante perceber algumas coisas aqui, ó. Você saberia dizer que a velocidade da bala seria um valor negativo, que é contrário ao sentido do movimento que eu adotei. Eu adotei para cá. Ó, eu adotei o eixo de referência para cá. Muita gente comete um erro que você tem que começar agora a parar para pensar. Você sabendo que a velocidade da bala vai ser da espingarda vai ser um número negativo, tem gente que coloca o sinal antes. Repara que se você colocar o sinal antes, na hora que você passar para cá, fica positivo. Então, qual é a dica que eu tô te dando? Você sabe que tem que ter um sinal negativo, que vai dar. E vai dar na conta. Não coloque antes. Você só vai colocar se você souber o valor. Se for dado o valor, você pode acrescentar o sinal, sabendo que tem sentido oposto. Agora, se não for dado, e você vai calcular, que é exatamente a pergunta, não coloque antes. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo essa conta bem simples, né? A massa da bala é 0,02 do quilo. E a velocidade da bala é 1000. Menos a massa da espingarda da arma é 1 quilo. E aqui está a velocidade da espingarda. Então, fazendo essa conta, a velocidade da espingarda vai dar menos 20 metros por segundo. Bom, olha, esse número, para esse exercício que é da AMAN, meu, é um número meio, sim, é um exercício, tá? Tudo bem. Alguém sabe falar para mim quanto que corresponde 20 metros por segundo em quilômetro por hora? De cabeça, assim, rápido? Quanto que dá? 72 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora. Meu, essa espingarda recua com 72 quilômetros por hora. É uma paulada que você vai receber no ombro mesmo. Eu acho assim um pouco inadequado as contas que eles propuseram. E é da mãe, tá? E ó, então você vê que aparece o sinal negativo. Claro que nas alternativas, né, não aparece esse sinal. Deveria escrever assim as alternativas. É que ele já escreveu, né? Velocidade de recuo. Então você já imagina por que é o sinal negativo, certo? Tudo bem? Pronto. Vamos lá. Segundo exercício. Ó, esse é da FUVEST, tá? O segundo exercício da FUVEST diz assim, ó. 2 patinadores de mesma massa se deslocam numa trajetória retilínea com velocidades respectivamente iguais a 1,5 e 3,5 metros por segundo. O patinador mais rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo, salta verticalmente e agarra suas costas, passando os dois a deslocar-se com velocidade v. Desprezando-se o atrito, calcule o valor de G. A FUVEST aqui já te deu um toque. Ela falou assim, ó, despreze o atrito.
Portanto, é uma condição já para pensar que a resultante das forças externas é nula. Portanto, eu estou num sistema isolado. Ok? Ó, gente, no momento que nós estamos aqui da nossa vida, esses tipos de eventos, colisões, explosões, é sempre sistema isolado. Tá? Então, vamos tentar representar o que está acontecendo aqui. Então, nós temos aqui um patinador que está aqui se movimentando. Outro patinador que está se movimentando. Vamos chamar ele de A, vamos chamar ele de B. Bom, logicamente que o mais rápido vai alcançar o mais lento. Ok? E na hora que ele alcança, esse patinador aqui pula nas costas do outro. E os dois começam a andar com a mesma velocidade. Mochilinha. Já brincou de mochilinha? Sai correndo, pula no amiguinho da frente. Brincadeiras saudáveis. Mochilinha. Então, a pergunta é: qual é a velocidade que esse conjunto vai ter? Então, nós temos aqui o evento antes e o evento depois. E aí, vale de novo escrever. Somatória da quantidade de movimento do sistema antes de ocorrer o evento é igual à somatória da quantidade de movimento do sistema depois. Quem é a quantidade de movimento antes? É a quantidade de movimento do patinador A mais a quantidade de movimento do patinador B. E depois? Ora, o A não agarrou o B significa dizer o quê? Que agora é um corpo só. Tá? Então, é simplesmente a quantidade de movimento que o conjunto vai ter, que eu vou chamar simplesmente de Q. Esse é um tipo de colisão que ganha um nome especial, que nós vamos estudar na próxima aula. Essa é uma colisão chamada anelástica, em que após a colisão os corpos permanecem grudados, permanecem juntos. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Tá? Nós vamos ter condições para estudar isso, mas no momento nem precisa. Então, você escreve a massa do patinador A, velocidade de A, mais a massa do patinador B, velocidade de B, igual a quem? Quem é a quantidade de movimento do sistema depois? Eles estão juntos. Então, é simplesmente MA mais MB vezes a velocidade que eles vão adquirir. Pronto. Tudo bem? Bom, repara que a FUVEST não deu o valor da massa. Mas ela fala que os dois patinadores têm a mesma massa. Então, vou escrever aqui M vezes. A velocidade do patinador A é o que vai agarrar, é o mais rápido. Então, é 3,5. Mais MB é a mesma massa. A velocidade do B é 1,5. MA mais MB, como é a mesma massa, 2M vezes V. Pergunta matemática. Posso cancelar as massas? Alguém pode falar? Pode. Pode. Tem todos os termos. Pá, pá, pá. Então, 3,5 com 1,5 dá 5. É igual a 2 vezes a velocidade. Pronto. Qual é a velocidade dos dois patinadores colados, juntos, após
o encontro deles, 2,5 metros por segundo. Fácil, né? É bastante essas coisinhas aí. Vamos lá. Bem. Continuando. Tá tudo bem até agora aí ou não? Alguém me dá uma luz? Sim. Tá bom. Pode ir. Tudo bem. Vamos lá. Terceiro problema. Outro da FUVEST. Diz assim. 2 carrinhos iguais com 1 quilograma, corrijam aí, por favor, com 1 quilograma de massa, cada um, estão unidos por um barbante e caminham com velocidade de 3 metros por segundo. Entre os carrinhos há uma mola comprimida, cuja massa pode ser desprezada. Tá vendo? Massa desprezada. Aqui ele já está falando que qualquer força que esteja associada, por exemplo, à massa, já é uma força externa. Então, já considera o sistema isolado. Num determinado instante, o barbante se rompe, a mola se desprende e um dos carrinhos para imediatamente. Pode-se afirmar que o outro carrinho adquire velocidade de 3, 6, também para, velocidade de 12 e velocidade de 3 metros por segundo para a esquerda. Bom, então, vamos tentar imaginar a situação. A situação é a seguinte. Você tem aqui um carrinho que está se movimentando, preso a outro carrinho, mas eles estão se movimentando. Ó. Mas como é que eles estão presos? Eles estão presos através de uma mola que está comprimida e ainda tem um barbante preso aqui, ó. É isso que está acontecendo com eles, tá? Eles estão, na verdade, foi dado que a massa dos carrinhos é a mesma. Então, ó, vamos chamar de MA é igual a MB, que é igual a 1 quilograma, tá? A e B. E a velocidade deles, nesse momento, VA é igual a VB, que diz que é de 3 metros por segundo. Tudo bem? Isto daqui é o que acontece antes. Antes do quê? Corta-se o fio. E aí, o que ele fala que acontece? Que o carrinho, por exemplo, esse daqui, ó, por exemplo, A, sem a mola, cortou, a mola desprende, o carrinho, um dos carrinhos para. E aí? E o outro? O que é que vai acontecer com esse cara aqui? Ó? Ele vai ter uma velocidade, vamos chamar de velocidade linha B. O que será que é? Será que ele para?
Será que ele anda com uma velocidade tal, tal? É isso que nós vamos ver, tá? Aqui, no nosso caso, é o depois. Tudo bem? De novo, considerando o sistema, a somatória da quantidade de movimento do sistema antes será igual à somatória da quantidade de movimento do sistema depois. Sistema isolado. Bom, a quantidade de movimento do sistema antes, posso falar que é QA mais QB. E depois, chamam de Q', opa, aqui é depois, né? Q''A mais Q''B, é o que acontece depois. Bom, eles têm a mesma massa, né? Mas vamos escrever aqui, ó, e a mesma velocidade antes, né? Então vamos escrever MAVA mais MBVB igual MAV'A mais MBV'B. O que é que eu sei aqui? Eu sei que um dos carrinhos diz que parou. Então, estou pensando no A. Então, o V'A anula essa quantidade de movimento de A. Logicamente que tudo vai passar para o B. É lógico, está na cara. Aqui é energia pura. Tá? Bom, então a gente pode escrever 1 vezes VA, que é 3, mais 1 vezes VB, que é 3, ou a gente multiplicava por 2, tanto faz, igual MB igual MB, que é 1, vezes V'B, que é a pergunta. Então vai ficar 6 V'B, portanto, a velocidade do carrinho B após esse evento é de 6 metros por segundo. Pronto. Outra da FUVEST. FUVEST adora isso, hein? Tudo bem até aí? Me dá um ok aí, alguém, por favor. Sim, professor. Tudo bom? Uma menina, por favor. Sim, professor. Muito bem. Sim, professor. Vocês, quando falem assim, eu acho vocês tão educadinhos. Educadinhos. Sim, professor. Eu me sinto num filme. Sim, professor. Imagina, com essa delicadeza toda que vocês têm. Sim, professor. Estou entendendo. E eu, no sábado, gritando aqui em casa que nem um animal no jogo do Palmeiras e Corinthians. Pus a cara na janela, gritava e xingava tudo quanto que era corintiano que ficou me enchendo o saco aí um mês. Parecia um animal. Aí eu vou dar aula aqui. Os alunos, sim, professor. Bom, esse exercício 4 da Unicamp. Prestem bem atenção aqui. Eu vou fazer a figurinha, tá? Então, vou perder um tempinho aqui, mas eu acho importante vocês enxergarem a figura.
Ó, vamos entender o que ele está falando para a gente. Ó. Primeiro, ele fala que uma bomba explode em 3 fragmentos na forma mostrada na figura. Então, a gente tem aqui ó, uma bomba se movimentando. Ela tem massa m com velocidade v0. Aí ela chega nesse ponto aqui, ela explode em 3 fragmentos. Um sobe, outro desce e outro continua. Alguma dúvida que isso é um sistema isolado? É uma explosão rápida, intensa. Tá? Vejam o que é que foi dado na figura. A figura ela mostra tudo. Uma das partes da bomba ficou com 1/3 do inicial, uma ficou com outra metade e a outra não falou nada, mas dá para sacar quanto vai ser, lógico. Tá? Essa daqui ficou com 3 vezes V0, essa daqui ficou com V2 e essa daqui ficou com V1. Então, vejam bem, ó, podemos afirmar que, olha as alternativas. Você tem a velocidade V1 para calcular em função de V0. Você tem que calcular a velocidade V2 em função de V0. Tá? É isso que nós temos que ir atrás. E o que que eu vou considerar? Eu vou considerar 2 direções. O que aconteceu na direção horizontal e o que acontece na direção vertical. O que acontece na direção horizontal? Quantidade de movimento antes igual a depois. Na direção vertical, a mesma coisa. Eu separo isso. Tá? Então, ó, vamos escrever. Na direção horizontal, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes é m v0. A quantidade de movimento depois vai ser, vou chamar isso aqui de M1. Tá? Vai ficar M1 vezes V1. Pronto. Pergunto, dá para achar já a velocidade V1 em função de V0? Dá. Agora, na direção vertical, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Tá? Qual é a quantidade de movimento antes? Antes. Na vertical. Tinha quantidade de movimento na vertical antes? Não. Então, a quantidade de movimento antes, na vertical, é 0. Mas depois tem. Depois tem o quê? M sobre 3 vezes 3V0 mais M sobre 2 vezes V2. Concordam? É isso que acontece. Primeiro, para achar V1 está fácil. Só falta eu descobrir o M1. Gente, alguém tem alguma ideia de como achar o M1? Subtração de vetores? Como? Subtração? É. Qual é a massa total? Tá M. bom.
não é M? Ela é composta por quem? M3 mais M2 mais M1. Então, M1 vai ser M menos M sobre 3 menos M sobre 2. Vamos tirar um mínimo. Qual o mínimo aqui dessa bagaça aqui? 6. 6 por 1 dá 6. Vezes M, 6M. Menos. 6 por 3 dá 2. 2M. Menos. 6 por 2 dá 3. 3M. Conclusão. Cheguei à conclusão que o M1 vale 5 menos 6. Portanto, M sobre 6. Pronto. Certo? Então, agora substituímos. Vamos lá. Vai ficar M vezes V0, que é igual a M1, que é M sobre 6, vezes V1. Portanto, cancela M com M. O que é que sobra? V1 igual a 6 V0. Pronto. Então, já achei o V1 em função de V0. Então, aqui nas alternativas, V1 igual a 6V0. Jogamos fora A e B. Ou é C, ou é D, ou é E. Beleza. Aqui, vamos continuar. Tá fácil, né? Porque aqui, por exemplo, posso escrever, ó, que M2 vezes V2 é igual a, passei esse membro para cá, menos M sobre 3 vezes 3V0. Certo ou não? Por que o sinal negativo? Alguém dá uma luz aí? Sentidos opostos. Uma subiu, outra desceu. Então, a gente pode cancelar esse M com esse M. E descobrimos que o V2 vale menos, cancela 3 com 3, vale 2V0. Pronto. O negativo está implícito na própria figura. Correto? Então, a resposta seria D de dado. Beleza. Posso apagar? Ninguém se opõe? Vamos lá. Sim. Outro da FUVEST.
explosões de novo. Professor, tem certeza que a 5 é da FUVEST? Não sei. O que está escrito aí, as 5? Qual que É é? um vagão de massa E a 10 mil quilômetros. 6? E a 6? Ah, tá. Essa é a 6. Tá. Então depois a gente faz assim, tá bom? Muito bem. Vamos ver o que exercício fala. E aí, pergunto para os alunos. Vocês já tiveram um lançamento oblíquo? Já há muito Sim. tempo. Já tiveram lançamento horizontal? Sim, foi antes do oblíquo. Muito bem. Agora é a hora, hein? Vamos ver. Uma granada foi lançada verticalmente a partir do chão em uma região plana. Ao atingir a sua altura máxima, 10 segundos após o lançamento, a granada explodiu, produzindo 2 fragmentos com massa total igual a 5 quilogramas. Lançados horizontalmente. Um dos fragmentos com massa 2 quilogramas caiu a 300 metros ao sul do ponto de lançamento, 10 segundos depois da explosão. Podemos afirmar que a parte da energia liberada na explosão e transformada em energia cinética dos fragmentos é aproximadamente de... Ele quer a energia que ele chamou de liberação de energia de explosão, chamado de energia cinética dessa bomba, após a explosão. Então, o que ele fala aqui, ó, é que você vai ter um fragmento, vou chamar esse fragmento de V1, e eu vou ter um fragmento que eu vou chamar de V2. Essa energia liberada da explosão, em forma de energia cinética, ela será a soma da energia cinética do fragmento 1 mais a soma da energia cinética do fragmento 2. É isso que eu vou precisar calcular. Tudo bem? Então eu tenho que achar o quê? Como é que se calcula a energia cinética mesmo? mv² sobre 2. M1 V1 ao quadrado sobre 2. Mais M2 V2 ao quadrado sobre 2. Tudo bem até aí? Bom, o que eu preciso? O que eu preciso? A massa do fragmento 1 é 2 quilogramas. E a massa do fragmento 3, a massa do fragmento 2 é 3 quilogramas. Estou certo ou estou errado? Não, ao contrário. Esse fragmento aqui de 2 quilogramas é que atingiu e caiu a 300 metros de distância. E este é o de 3. Bom, basicamente, para eu determinar
a velocidade V1 e V2, eu posso simplesmente começar assim, sistema isolado. Somatória da quantidade de movimento antes da explosão, somatória da quantidade de movimento depois da explosão. Horizontalmente, é dessa forma. No momento da explosão, imediatamente antes da explosão, a quantidade de movimento é zero. Por que é zero? Porque o Altura movimento máxima. atingiu a altura máxima para. Portanto, a quantidade de movimento é zero. Atingiu a altura máxima. Em 10 segundos, né? Aí ela parou e ela explode. Depois, é a quantidade de movimento do 1 mais a quantidade de movimento do 2. Zero é M1 V1 mais M2 V2. Beleza. Apareceu o V1 e V2 que eu preciso. Correto? Só que eu estou com duas incógnitas, né? Alguém tem alguma luz aí para a gente achar uma das velocidades? Qual é o dado importante que ele deu? Que 300 metros? o lançamento é horizontal, não é? O lançamento horizontal, olha o que acontece com a bomba. Ó. Ela tem essa trajetória, que é essa metade da parábola na descida. Certo? Muito bom. E ela cai, ou seja, o alcance da bomba é de 300 metros. E ela cai em quanto tempo? 10 segundos. 10 segundos. Bom, lançamento horizontal, gente. A gente decompõe os lançamentos normalmente em dois, né? Na direção X e Y. Você tem que lembrar, na direção X, de um lançamento oblíquo ou de um lançamento horizontal, que tipo de movimento é? E na direção Y, do lançamento oblíquo horizontal, que tipo de movimento é? Então, vamos lembrar, no lançamento oblíquo, a gente decompõe em X e Y, horizontal e vertical. Na direção Y, é como se fosse um lançamento vertical no vácuo, que tem aceleração. Qual é a aceleração? G da gravidade. Na direção X, não tem nenhuma aceleração. E, portanto, se na direção X não tem aceleração, o movimento é uniforme. E esse dado aqui, ó, esse é o chamado deslocamento ou alcance na direção X. E o tempo de queda na vertical e na horizontal é o mesmo. Isso aí é o princípio de Galileu, quando Galileu dividia os movimentos. Que ele falava, no movimento resultante, o resultado é a mesma coisa que eu dividi o movimento em X e em Y. Então, aqui eu posso pensar numa direção X, que é a direção horizontal, em que o movimento é do tipo retilíneo e uniforme, cuja equação básica é aquela do tipo S igual a S0 mais VT. Esse S0 passando para cá é o deslocamento vezes VT. Ora, qual é o deslocamento horizontal da bomba? É o alcance? 300.
Qual é a velocidade horizontal da bomba? A Tem velocidade gente que quer horizontal saber. é sempre o mesmo, é sempre V2, porque na horizontal é constante. Então, a velocidade V2, na verdade, é o que a gente chama de velocidade inicial, velocidade de lançamento horizontal. Portanto, esse V é o próprio V2. E quanto tempo ela gasta para cair? 10 segundos. Ou seja, achei o V2. 30 metros por segundo. É imediatamente depois. Tudo bem, gente? Lembraram essa parte do lançamento horizontal? O lançamento horizontal é a segunda parte do lançamento oblíquo. É depois que ele atinge a altura máxima. É só a queda. Bom, com esse valor V2, aí eu consigo achar o V1. Beleza, ó. Vai ficar 0 igual. O M1 que é 3, o V1 é o que você quer. Mais o M2 que é 2 e o V2 que eu achei que é 30. Tudo bem? Cheguei e achei o V1. Quanto que dá o V1? Vai dar negativo? Vai. Por quê? Tem sentidos opostos. Então vai ficar 600 por 3. 20 metros por segundo. Muito bem. Com esses dois valores, eu substituo para achar a energia liberada. Vamos lá. M1, que é 3, V1, que é menos 20 ao quadrado, dividido por 2, mais M2, que é 3, velocidade V2, que é 30 ao quadrado, dividido por 2. Portanto, a energia cinética vai dar 400 por 2, 200, vezes 3, 600. 900 dividido por 2, 450. É isso? 450 vezes 3, quanto que dá? Tá certo essa conta que eu estou fazendo? Acho que eu estou errando as massas aqui, hein? Um dos fragmentos com massa 2 quilogramas caiu a 300 metros, Alô? certo? Então é o que eu chamei o M2, certo? Errei aqui, ó. Aqui, ó. 2. Ô, Pro, Hum, então acho que você na outra conta também. Não, aonde está? Ou não, o erro está aqui, ó. M2, eu pus 3, aqui é 2. Então tá certa essa conta, não tá? É isso aí. Tá dando 1.500 joules. Tá certo. Alguém notou algum erro aí ou não? Tá certo, né?
Ô, professor, Hum, eu tenho uma dúvida. foi. Lá no lançamento oblíquo, a velocidade na altura máxima é zero só na vertical, não é? Isso. Então, tipo, por que que a quantidade de movimento antes deu zero, se tem velocidade na E- horizontal? Então, o horizontal é o depois. Então imagina, ó, a bomba está subindo, né? Ela para. Imediatamente antes da explosão, ela para. Imediatamente depois da explosão, ela faz isso. Sacou? Então a quantidade de movimento da bomba antes de explodir é zero. Porque ela atingiu a altura máxima e ela parou. Depois, aí ela abre em duas partículas e aí tem velocidade horizontal. Melhorou? Beleza, entendi. Valeu. Ó, muito bom. Então, para acabar, é o 5, né? Então ele fala assim, ó. Um vagão de massa 1.000 kg move-se com velocidade constante igual a 6 metros por segundo. Num certo instante, deixa-se cair sobre o mesmo um fardo cuja massa é 2.000 kg. Logo, podemos afirmar que a velocidade do vagão, após receber o fardo, passa a ser. Esse é um problema também do tipo daquele dos patinadores, que eu falei, de mochilinha. Isso é um tipo de colisão, chama-se anelástica. Isso é história para a semana que vem. Então, na verdade, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos um vagão que está se movimentando. Vamos chamar isso de velocidade do vagão. Tá? O que acontece? Ele está se movimentando. Na hora que ele está se movimentando, o que cai nele? Cai um fardo que vai ficar acoplado a ele e que, portanto, ele muda a velocidade. Vai ficar uma velocidade velhinha V. Pronto. É só isso. Qual a velocidade que vai acontecer com ele? Veja que na vertical não importa com velocidade esse fardo cai. Não importa o que vai acontecer na horizontal aqui, ó. Então, eu escrevo quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. Antes, quem é? É a quantidade de movimento do vagão. Depois, quem é? É a massa do vagão mais a massa do fardo vezes a nova velocidade do vagão. Agora ele adquiriu uma velocidade, lógico que vai diminuir a velocidade dele. Ele teve mais massa agora acoplado a ele. Então vai ficar massa do vagão, velocidade do vagão, massa do vagão, massa do fardo, vezes velhinha do vagão.
Pronto. Bom, a massa do vagão é 10.000. Velocidade do vagão, 6. Agora, ele ficou com 10.000 de massa, mais 2.000, que é a massa do fardo. Velhinha do vagão. Portanto, nós vamos ter aqui 60.000 igual a 12.000. Velhinha V. Vamos dar essa conta. A nova velocidade do vagão, 5 metros por segundo. Era 6. Ficou 5. Beleza, gente? Sim, professor. Muito bom. Certo? Tudo bem? Muito Sim, bom. professor. Muito bom. Então é o seguinte, ó. A aula está terminada. Quem quiser se retirar, pode se retirar. Como eu havia falado no começo, e todo mundo não esqueceu. Eu só vou retomar um pouquinho o exercício passado da parte vetorial, daquele exercício, só para justificar um pouco melhor, porque o David teve um pouco de dúvida, teve gente que fez tarefa que também apanhou um pouquinho. Então, para quem não escutou a conversa inicial, a Isa falou para mim que o Tião, quando entra em álgebra linear, ele faz muita associação de vetores, ele faz tudo com vetor, que é o que a gente chama de álgebra linear, GA, né? Ou cálculo vetorial. Primeira matéria que a gente tem na faculdade de engenharia, de matemática, né? E de física também. E aí, a minha proposta é, quando chegar mais para o final, mais assim na boquinha de alguns vestibulares, etc. Tal, de repente a gente faz uma aula extra só de cálculo vetorial mesmo, tá? Porque, como eu falei, a nossa aula de cálculo vetorial foi meia capenga, durou 50 minutos, nem 1 hora, né? Tá? Então, eu só queria fazer uma observação aqui. Nós temos 2 métodos de resolução de cálculo de vetores. Então, a gente pode usar o método da poligonal e do paralelogramo. Depende. O paralelogramo é só para 2 vetores e para soma. Tá? Agora, para fazer diferença de vetores, a gente normalmente usa o método da poligonal, que é aquele cabecinha na bundinha. Tá? Por que eu falo que tem que fazer a diferença? Porque se você quer calcular, a pergunta é, qual é a variação da quantidade de movimento vetorial? A variação é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, repara que é uma diferença de 2 vetores. Esse é um caso específico para calcular a variação da quantidade de movimento, o ΔQ. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu tenho um vetor, eu vou chamar esse vetor aqui de Q1 e vou chamar esse vetor aqui de Q2. Tá? Se eu quiser fazer a soma
se eu quiser calcular Q1 mais Q2, o que eu faço? Eu pego o vetor Q1, na cabecinha dele, eu coloco a cabecinha do Q2. Pronto. Simples, né? Quem é o vetor resultante? O vetor soma. É tudo isso aqui, ó. Esse é o vetor Q1 mais o vetor Q2. Normal. Agora, se você quiser calcular o vetor Q1 menos o vetor Q2, é a mesma coisa. Você pega o vetor Q1, só que você muda o sentido do Q2. Porque eu tenho um vetor menos Q2. O vetor menos Q2 é o vetor Q2 com sentido oposto. Mas na mesma coisa, na cabecinha, na bundinha. Aqui está o vetor Q2. Quem é o vetor resultante? Vai, ou a diferença? É quanto que falta para o Q2 chegar no Q1. Em outras palavras, é dizer, o vetor é na cabecinha, na bundinha do primeiro, na cabecinha do último. Pronto. Esse vetor Q1 menos Q2. Até aí está tudo bem? Tudo bem até aí? Certo? Então, o vetor, a diferença é quanto que falta para o outro vetor chegar no primeiro. Certo? Muito bem. O problema, ele era... Só que a diferença que a gente tem, qual é? É porque eles não estão na mesma direção. Então, se você lembrar do exercício, o exercício era assim, ó. Você tinha um carro que ia fazer uma curva, por exemplo, fazer esse desenho, ó. Isso aqui, por exemplo, é o vetor Q1. Por quê? Porque ele tem uma certa velocidade V1. Pelo que o exercício falava, ele tem uma velocidade de 50 km por hora. Tá? Se ele tem uma velocidade de 50 km por hora e tem massa, ele tem a quantidade de movimento Q1. E ele faz uma curva. Então, ele faz uma curva. Ó. Aqui seria o Q2. Só que o que ele conta para você? Que essa curva ele forma com a direção inicial um ângulo de 60 graus. Certo? Ele quer o quê? A pergunta: qual é a variação da quantidade de movimento? É isso que ele quer. E a variação da quantidade de movimento seria igual a quem? Seria Q2 menos o Q1. Então, é isso que eu preciso calcular, vetorialmente. Então, a ideia é, o Q2 está aqui, não está? Beleza? Muito bom. Cabecinha na bundinha, que nem eu fiz, ó. Q2, aqui é Q1 menos P2, aqui é Q2 menos Q1 que eu quero. O Q1 é negativo. Então, ele muda o sentido. Em vez de ele ser para cima, o que é que você faz? Você coloca ele para baixo. Esse é o Q1 negativo. Certo? Quem é o ΔQ? Cabecinha, bundinha do primeiro, cabecinha no último. Pronto. Esse é o ΔQ.
Tudo bem? Melhorou? Aí você Professor, vê, melhorou muito. assim você vê mas esse triângulo, como o ângulo é 60 graus, ó, aqui que é interessante, o ângulo entre eles é 60, ó. Mas como eles têm lados iguais, chamar isso aqui de x, chamar isso aqui de x, por que é x e x? Porque eles têm a mesma velocidade, né? E a mesma massa. Quanto que vale o Q1? 50 km por hora vezes m. Q2, 50 km por hora vezes m. O valor vai ser o mesmo. Se o valor do vetor é o mesmo, eles têm o mesmo tamanho. Ora, se eles têm o mesmo tamanho aqui, ó, se esse ângulo é 60 graus, esse triângulo é o quê? Qual é o nome que dá? Equilátero. Equilátero, né? Então, calculando ΔQ será igual o ΔQ é igual a Q1, que é igual a Q2. Pronto. E isso é quanto? MV. Qual era a massa lá? É 500 quilogramas. Uhum. E a velocidade? 50 km por hora, aproximadamente 14, não foi? Falaram isso para mim aí na época? Eu acho que foi. Eu não É. recordo muito bem. 14. Deixa eu ver. E deu aproximadamente 7.000. Tudo bem? Melhorou? Melhorou, professor. Minha dificuldade estava na hora de montar, tipo, as figuras poligonais. Eu sempre tenho dificuldade nisso. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem o método do paralelogramo, que tem que usar a lei dos cossenos, que às vezes aparece, entendeu? Por isso que eu estou falando, deixa como a Isa me falou, deixa o Tião andar um pouco com GA, e aí vocês vão falar para mim, não, acho que com o que o Tião fez, porque vai entrar muito lei dos cossenos, lei do seno, essas coisas aí. Se ainda ficar alguma arestinha, a gente marca uma aulinha extra aí, se vocês tiverem afim. Eu, tranquilo, vou com vocês aí à tarde, tá bom? Beleza? Beleza. E fora que dá pra pedir eu acho que vou pedir pro Vini também, sei lá, dar uma explicada de novo. Uhum. Isso aí. Beleza. Então, gente, tudo de bom para vocês tenham uma boa semana. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, hein? Obrigada. Obrigada. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, até semana que vem. Tchau.